Começou. Ok, boa noite a todos. Eu sou o Rodrigo, do Grupo Sim, para quem não me conhece. Um trabalhador aí da casa que ajuda a administrar aí o nosso grupo. E eu gostaria de dar uma boa noite a todos vocês e agradecer a presença de todos. Hoje nós vamos ter aí o nosso querido Alan, que vai falar para a gente de um tema bastante interessante. E então eu gostaria de passar para ele, para que ele possa dar início com a oração de abertura e seguindo com a palestra dele. Ok, Alanis, obrigado aí, seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo, boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado pela audiência e por se reunir com a gente, é muito bom fazer essas palestras e aprender junto com vocês. Bom, antes de mais nada, vamos fazer nossa oração, nos colocar em relaxamento, vamos nos concentrar, nos colocar de forma confortável no nosso assento, para que possamos nos colocar em condição de receber as mensagens que serão transmitidas durante essa reunião, para que possamos absorver, para que possamos aprender, para que possamos colocar no nosso dia a dia as lições em prática, para que possamos, com isso e com as lições que aprendemos, aplicá-las no nosso dia a dia, ajudar a nós mesmos e aos nossos familiares, amigos, parentes, em nossa evolução, ao mesmo tempo influenciar aquelas pessoas com quem temos contato, através de nossas ações, mais ainda do que através de nossas palavras. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Bom, pessoal, dando início à nossa palestra, o tema de hoje é do Livro dos Espíritos, né? Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, a gente está na parte quarta do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, capítulo 2, das Penas e Gozos Futuros. O item que a gente vai comentar sobre, que a gente vai falar hoje, é um tema tão básico quanto importante e crucial para o entendimento e adoção da doutrina espírita, que é a ressurreição da carne. E hoje a gente vai falar sobre a ressurreição da carne e talvez até comentar sobre os entendimentos passados que a gente teve sobre essa, ou muitos entendimentos ainda vigentes que existem sobre esse conceito, mas hoje a gente vai falar desse conceito sobre a visão espírita e qual é aquele ensinamento que a doutrina espírita nos traz a respeito desse que é um conceito crucial de tantas religiões, principalmente do catolicismo. E, bom, nós brasileiros, né, muitos de nós, eu diria, temos uma família, um berço, uma cultura que é muito enraizada no catolicismo, sendo o Brasil majoritariamente católico. Então, essa é uma parte muito importante, muito interessante, né, que vir do conceito católico que a gente tem e passar para o conceito espírita.
Durante o estudo dessa palestra, eu sempre costumo tentar ver outras palestras, estudar outros artigos e ver trechos de livros que falam sobre isso. E eu fiz isso dessa vez, claro, mas eu queria dizer que teve uma palestra em especial que foi muito importante, que é a palestra da Iole Freitas, do Centro Espírita Leão Denis, em Bento Ribeiro, lá no Rio de Janeiro. Então, muito do que eu for falar aqui, eu ouvi na palestra dela e... Então, foi muito legal a palestra dela. Bom, o conceito da ressurreição da carne. Na pergunta 1010 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Então, até, assim, às vezes a gente lê meio rápido, não entende exatamente o conceito da pergunta. Então, ele está falando assim, seria aquilo que a gente costuma chamar de ressurreição, isso no meu entendimento, né? Aquilo que a gente costuma chamar de ressurreição da carne, que tem na doutrina, nas escrituras sagradas, nos livros evangélicos, seria isso a reencarnação que a gente fala no Livro dos Espíritos? Ou seja, uma coisa é igual à outra? E a resposta vem assim, né? Como quereríeis que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, essas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas porque as tomam ao pé da letra, levam por isso à incredulidade. Então, em muitos casos, né, e ao longo do tempo, conforme eu especificamente vou lendo e estudando a doutrina espírita, eu vou entendendo e vou chegando nesses conceitos que no passado eu entendia de uma forma e conforme eu vou estudando, eu vou entendendo como se fossem outras camadas daquela frase, né? Eu já vi muitas pessoas dizendo que às vezes você precisa ler a Bíblia diversas vezes para você conseguir começar a entender a profundidade do que está escrito ali. Então, às vezes você lê uma coisa pela primeira vez, você tem um entendimento que tem uma certa profundidade naquele conceito. Depois você lê outras coisas e vai juntando os pedaços. No meu caso, é isso exatamente o que aconteceu, né? E dizem aqui os espíritos, né? Dá-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Ou seja, se você leva ao pé da letra tudo que está escrito na Bíblia, em certos momentos você vai travar, você vai falar, não, mas isso não é possível. Como que alguém pode ressuscitar depois de morto, né? O corpo apodrece, a carne, ela entra em decomposição, mas a gente vai falar sobre isso. Então, é muito interessante, né? Vem a outra pergunta de Kardec. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, é a própria igreja que ensina a doutrina da reencarnação? Então, Kardec vai mais a fundo, né? Então, se a reencarnação é a ressurreição da carne, estaria a igreja justamente ensinando a doutrina da reencarnação? E vem a resposta que diz, é evidente. Ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que, dentro em pouco, se compreenderão nesse sentido. A gente tem visto que muitos conceitos, ao longo do tempo, a gente passa a entender melhor. Muitos conceitos, a gente sabe que Jesus mesmo falou através de muitas parábolas, e as parábolas, elas têm uma característica extremamente interessante, que elas faziam sentido
para as pessoas daquele tempo, de 2000 anos atrás, com aquela cultura de 2000 anos atrás, e a gente traz essas mesmas palavras para o dia de hoje, a gente consegue aplicar essa parábola com um significado ainda mais profundo para os dias de hoje. Eu acho isso muito interessante. Então, dizem os espíritos, reconhecer-se-á em breve que o espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das escrituras sagradas. Então, eu vou comentar hoje aqui de 3 exemplos em que são muito interessantes e conhecidos sobre ressurreição, que estão na Bíblia, pessoas que Jesus teria ressuscitado da morte, e a gente vai discutir esses três casos com os óculos da doutrina espírita. Mas dizem eles, os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião. Ou seja, o espiritismo não veio e não está aqui para dizer, primeiro, que a religião A ou B, ou católica, ou budista, ou batista, está errada. O que o espiritismo vem fazer é construir a partir daquele conhecimento que foi trazido através dessas religiões. A ressurreição da carne é um desses exemplos, que foi usado naquele tempo com o conhecimento e com as tecnologias da época, o que precisava. Jesus, quando veio, ele precisou fazer muitas coisas que eram chocantes e que traziam a curiosidade do povo e que traziam interesse, e ao mesmo tempo a gente vê que muitas coisas que no passado foram chamadas de magia ou coisas fora do comum, depois de um tempo passaram a ser ciência, porque a ciência acabou provando ou demonstrando como é que aquele fenômeno se dava. Então, veio o espiritismo, ao contrário, confirmá-la, a religião, e sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, como teria dito Jesus, através de linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Essa é a resposta de São Luís para Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então, de fato, hoje em dia, até hoje, a ciência demonstra, assim, não conseguiu provar a possibilidade, ou segundo Allan Kardec aqui, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a nossa ideia vulgar de ressurreição. Ou seja, voltar dos mortos, uma pessoa que foi enterrada, realmente morta, voltar dos mortos. Mas é claro que o conceito de retornar à matéria, ele existe. E eu acho que é um conceito até talvez menos importante, ou talvez eu não tenha entendido com tanta importância, né? Talvez quando eu ler mais uma vez eu dê mais importância, mas assim, Kardec fala que o corpo ele é formado de elementos diversos, sendo oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. E quando a gente morre, a gente desencarna, a gente sai desse corpo, o corpo se degrada, se desintegra, apodrece ou se degenera, e essa matéria se desagrega. Esses elementos vão voltar a ser, hoje são células do nosso corpo, eles vão voltar à sua base, hidrogênio, oxigênio, carbono, etc. Mas na próxima vez que a gente estiver vivo, fazendo um spoiler do final do filme aqui, né? A gente reencarna. A gente vai usar, muitas vezes, a mesma molécula de carbono ou de oxigênio e assim por diante, mas não aquele mesmo corpo que a gente teve no passado, todas aquelas moléculas que naquele tempo passado morreram,
perderam a vida da matéria, não são todas elas que vão voltar, porque parte dessa matéria vai para uma planta, parte vai mineral, parte vai para outros corpos e assim por diante. Então, esse é um ponto que diz Kardec aqui, que eu também não dei tanta importância assim. O que eu acho mais importante seriam os casos de ressuscitação ou ressurreição que fala-se no Evangelho. Uma coisa que se diz é o seguinte, né? Aqui falando na explicação de Kardec, ele diz, é exato que, segundo o dogma, essa ressurreição, a igreja, ela acredita, a católica, né? E desculpe se eu estou errando em algum ponto, eu não sou um especialista no catolicismo, mas assim, a gente vai ressuscitar no fim dos tempos, no juízo final, de acordo com a igreja católica. Segundo a doutrina espírita, isso acontece todos os dias. A gente está, para quem já viu muitos relatos de experiência de quase morte, pelo menos, ou eu dei muita sorte, ou todos eles que eu vi, as pessoas que passaram por experiências de quase morte, no momento da experiência em que desencarnaram, saíram do próprio corpo, se viram fora do seu corpo, tiveram, a maioria delas, um filme passando na sua cabeça de toda a sua vida. É como se elas vissem, é impressionante como eles falam que as pessoas viam todos os momentos da sua vida e passavam muito rápido, mas elas conseguiam entender tudo aquilo que elas estavam vendo. Então, esse é o juízo nosso que a gente passa todos os dias. Todos os dias, pessoas morrendo e nascendo, a gente tem isso todo dia. E diz Kardec, né, pulando para o finalzinho, verão que se exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. O nosso juízo está dentro de nós, acontece dentro de nós. E quais são esses casos, né, de ressurreição que acontece, que são trazidos pela Bíblia e que agora, com a luz do Espiritismo, a gente vem tentar entender melhor? O primeiro deles é o caso da filha de Jairo. A filha de Jairo está no livro, está no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, 21 a 43. E o que acontece lá é o seguinte: passando Jesus outra vez de um barco para outro, esse é o próprio Evangelho que eu estou lendo, tá, de Marcos. Ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-lhe que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E cada mulher... vou pular essa parte que não é desse ponto. E aí seguiram adiante, e outras pessoas que conheciam Jairo, o Jairo uma pessoa muito importante da sinagoga dessa cidade. Então, outras pessoas que estavam próximas ali, Jesus ouve dizendo, né? Chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Ou seja, sua filha já morreu, por que você está incomodando o mestre Jesus? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, seu irmão. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando-lhe, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com o grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e que lhe dessem de comer. Então, duas coisas interessantes que eu acho nesse texto aqui.
a menina não está morta, mas dorme. E outra coisa interessante que eu acho aqui é o seguinte: disse que lhe dessem de comer. Bom, primeiro Jesus fala que ela não está morta e dorme. E depois ele pede para que lhe deem de comer. Outro caso, e eu vou voltar nesse ponto. Outro caso é da viúva de Naim. O filho de uma viúva que está no Evangelho de Lucas 7, capítulo 7, de 11 a 15. E esse evangelho, ele diz o seguinte, esse é um trecho mais curto. Aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E ele, com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Então, esse é um outro caso, né, do filho da viúva que teria Jesus sentido muita compaixão por essa mãe, viúva já, e perdendo seu único filho, que naquele tempo, principalmente, seria uma tragédia muito grande. Ela não teria uma pessoa que a protegesse, que a ajudasse. E ele, com a visão expandida que ele tem, ele, criador do nosso planeta, criador do orbe terrestre e governador, ele conhece todas as leis que por ele foram criadas, né? E por ter criado essas leis, ele enxerga essas leis. E é nisso que eu vou chegar já já. Mas antes eu vou falar, bom, depois disso que aconteceu, né? Que o menino acordou e começou a falar, e diz o evangelho: e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: é tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo, então, Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E a próxima coisa que ele diz aqui nesse ponto, que eu achei interessante, por isso que eu trouxe aqui, e bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Ou seja, muitas das coisas que Jesus falava ou trazia, talvez ele trazia em forma de parábolas para justamente não escandalizar. Ele já foi crucificado. Talvez, se ele falasse de espírito, de mundo espiritual, coisa que ele falou, é claro, mas se ele falasse mais disso, talvez fosse crucificado mais cedo. Eu acho que, assim, meu entendimento, né? Em muitos casos, Jesus teve que colocar uma embalagem que fosse mais adequada para aquela época, para que as pessoas pudessem entender, mas, ao mesmo tempo, chamava muito a atenção dessas pessoas. O último caso, e o mais impressionante deles, é o de Lázaro, muito amigo de Jesus, irmão de Maria e Marta. Esse caso está no Evangelho de João, capítulo 11,
itens 1 a 44. Bom, então eu vou tentar resumir aqui para não levar muito tempo. Lázaro estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia. Betânia é o nome da cidade onde morava Lázaro, irmão da Maria e a sua irmã Marta. Jesus estava numa cidade vizinha e pediram para avisar Jesus que Lázaro tinha morrido. Pediram para ele voltar para Betânia para ajudar, porque eles acreditavam que Jesus poderia salvar Lázaro, apesar de que ele já tivesse morrido. Então, foram avisar. Jesus demorou mais 2 dias para sair. No final, ele chegou na cidade de Betânia. Lázaro já tinha sido enterrado, já tinha sido colocado na sua catacumba há 4 dias. E essa é a parte que eu quero ler aqui para vocês entenderem, né? Então, Maria e a Marta, que estavam, claro, muito abaladas com a morte de Lázaro, quando chega Jesus, elas dizem: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Vendo, pois, Jesus ainda não tinha chegado a Betânia, mas tinha encontrado Marta. Marta foi para onde ele estava, né? Então, chegando lá, Maria apressadamente se levantara e saía, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E disse: Jesus, pois, quando a ouviu chorar e também chorando, esse é um dos raros momentos em que Jesus chora na Bíblia, né? Os judeus que com ela viam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna. Tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Já está lá 4 dias, né? Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e teu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E foi a partir daí que o pessoal foi ter com os fariseus, contar para os fariseus o que Jesus tinha contado, e aí se desenrola o desejo de assassinarem Jesus, né?
Bom, nesses 3 casos são muito interessantes. Um ponto interessante e muito importante dessa época em específico é o seguinte: é muito claro que naquele tempo as pessoas eram enterradas muito rapidamente. Existe até em um dos exemplos que eu vi aqui que fala Allan Kardec, para falar o quão rápido as pessoas eram enterradas lá. Tinha um casal em que o marido tinha morrido, no tempo em que as pessoas foram levar o marido para o cemitério e voltaram para casa, a mulher morreu, e já levaram ela também. Ou seja, a pessoa tinha acabado de morrer, e morrer no conceito daquela época, e isso que é muito importante agora para a gente entender esse capítulo, esse item. O conceito de morte naquela época era basicamente a pessoa parou de respirar, está sem sentido, apagou, não está mais tendo batimento cardíaco e assim por diante. Se hoje, né, como mesmo diz o Evangelho, se há 150 anos atrás, dizia Allan Kardec, se a medicina de hoje ainda consegue errar muitas vezes ao dizer que uma pessoa está morta, imagina naquela época. Passa 150 anos mais para frente. Nos dias de hoje ainda acontece muito isso. Em 2020, uma pessoa morre e a ciência tem a pessoa como morta e ela volta. Quantas experiências de quase morte a gente ouve falar em que as pessoas passam tempos diversos tidas como mortas, né? Então, o que vem o Espiritismo explicar sobre o conceito da ressurreição, como na visão da doutrina espírita, como ela é trazida, né, no Evangelho? Muitos casos, e é claro que não tem como a gente afirmar com certeza absoluta, é claro, porque faz 2000 anos e a gente não tem como comprovar, mas são muitos casos que hoje já se conhecem muito mais, de letargia, e outros nomes diversos de doenças em que a pessoa perde todos os sinais vitais por minutos, horas, muitas vezes dias, e não estão necessariamente mortas. Agora, o que é importante a gente trazer como conceito? Eu não sei se eu estou falando muito rápido, tá dando para entender? Tá legal? Tem alguma pergunta até agora? Então tá, o que eu quero trazer para você é outros conceitos que são trazidos pela doutrina espírita que falam também sobre esse tema e que ajudam a gente a entender, né? Um deles é o do livro da Gênesis, no capítulo 15, os milagres do Evangelho, ressurreições. Então, ele falando sobre esses milagres do Evangelho. Então, ele fala, se mesmo na atualidade, né, como eu disse, a atualidade é a atualidade de 150 anos atrás. As aparências enganam, por vezes, os profissionais, como mais frequentes não haviam de ser os acidentes daquela natureza, num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles e onde o sepultamento era imediato. Nos 3 casos apenas, a síncope pois, né, diz o Evangelho, pois de todo provável que, nos casos acima, nesses casos da filha de Jairo, o filho da viúva, e mesmo o que é mais emblemático, que é o de Lázaro, seria apenas uma síncope ou letargia ou catalepsia. Então, agora falando um pouco mais do mecanismo do desencarne, quando o espírito está se desligando do corpo, né? Esse desencarne ele só se torna completo quando todos os laços fluídicos entre o espírito e o corpo, que são feitos através do perispírito, são desligados durante esse processo do desencarne ou morte. Então, nesses todos os casos, muitas vezes, o que pode, é muito provável que nesses casos relacionados no Evangelho, essas pessoas tivessem, seja em casos de catalepsia, letargia, síncope e assim por diante,
tivessem rompido vários laços fluídicos já entre o corpo e o espírito. Talvez estivessem caminhando para a morte de fato ou para o desencarne de fato. Mas, se todos os laços não se romperam entre o espírito e o corpo, a morte não é completa. Muitos casos já se ouviu, de pessoas que foram exumadas, de corpos que foram exumados de cemitérios e encontraram o caixão todo arranhado, que a pessoa acordou lá depois de dias, imagina o desespero, e tentou se libertar. Então, diz o Evangelho aqui na Gênese, o que na realidade havia nesses casos relatados no Evangelho era cura, ao invés de ressurreição. Jesus não estaria trazendo uma pessoa de volta à vida, sendo que ela estivesse completamente morta. A verdade é, segundo o Espiritismo, que ela não estava completamente morta, ou seja, não estariam todos os laços entre o corpo físico e o espírito desfeitos naquele momento do desencarne. Outra informação importante que também se encontra na Gênese, no capítulo 14, fala dos fluidos, catalepsia e ressurreições. Diz lá o Evangelho, né? O Evangelho não. Kardec, no livro A Gênese, a matéria inerte é insensível. O fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. Em certos estados patológicos, quando o espírito ha deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta a ele, o corpo, todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida está aí por um fio. A gente tem esse ditado, forma de dizer, né? Está com a vida por um fio. E é justamente isso que diz o Evangelho, né? A gente está conectado por diversos fios. Então, semelhante estado pode durar mais ou menos tempo. Podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se haja rompido o último fio de conexão entre o corpo e o espírito, pode o espírito, quer por uma ação energética da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, ou seja, de outra pessoa, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. Então, em todos esses casos, Jesus chama, né, a filha, minha filha, levante. O menino, ele fala, rapaz, levante. Ou Lázaro, levante. E é claro que a voz de Jesus, com certeza, deve ter ecoado em todos os 4, sei lá quantos cantos do planeta e do universo ecoaram para trazer esse espírito de volta, com certeza. E Jesus, sem dúvida nenhuma, sabia onde estava esse espírito e sabia qual era a situação. Uma coisa que eu acho muito importante falar e que pode parecer um engano às vezes, de forma equivocada, as pessoas pensarem que o espiritismo, ao tratar esses casos como casos que seriam experiências de quase morte, né? Ao invés de casos de ressuscitação, estaria trazendo Jesus a um patamar menor do que aquele que ele está normalmente ou que é considerado pela Igreja Católica. E, pelo contrário, eu acho isso um engano, porque o que fica muito claro é o quão inteligente ou avançado, evoluído era aquele espírito de Jesus para saber e ver através ou além da matéria. Com certeza, Jesus via além da matéria.
com certeza Jesus tinha uma comunicação com o plano espiritual que era muito constante. Então, com certeza, ele sabia muito mais do que ele deixava transparecer e muito mais, ele via muito mais do que as pessoas que estavam ao redor dele. Então, é um engano achar que, ao dizer que o Espiritismo explicar esses fenômenos, trazendo explicações um pouco mais, eu não diria, bom, lógicas, é lógica para mim, mas pode ser relativo esse termo, mas trazer essa explicação de uma forma diferente, eu não acredito que isso traga demérito nenhum, na verdade, traz outros méritos ainda para Jesus, porque tendo Jesus criado o planeta Terra, sendo Jesus o governador do nosso planeta, o nosso guia, não há dúvida nenhuma que ele sabe muito bem quais são as leis divinas e quais são as leis fundamentais que regem o corpo, a matéria e o espírito. E não iria Jesus violar as leis que ele próprio criou, na minha opinião. Então, nesses casos, no meu entendimento, Jesus nada mais está fazendo do que aplicando as suas próprias leis e mostrando quais são as possibilidades do nosso pensamento, da nossa fé, da nossa crença, se a gente tem ela verdadeiramente, né? E continua aqui a Gênese, quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último ha chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna, ou seja, importante a palavra, bom, claro que é de Kardec, mas impossível se torna todo o regresso à vida. Então, é muito interessante. Outro conceito que ajuda a explicar isso daqui está no livro do Céu e o Inferno. E, bom, Babler, aqui a gente está bem no tempo, acho que estamos chegando no final aqui, mas acho que dá para continuar um pouquinho, né? Bom, se me interromper, se não me interromper, eu continuo falando, mas acho que não vai muito mais longe, não. Bom, no livro do Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 1, a gente tem o item lá, o passamento. E o pessoal que faz o estudo da doutrina espírita que a gente faz junto de terça-feira, muitas vezes eu fico lembrando desse capítulo, porque ele foi muito importante para mim, para o meu entendimento da doutrina espírita, principalmente o momento em que a gente estudou ele. Diz esse capítulo: a extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo, mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Ele estaria falando de quanto teria cada pessoa de vitalidade, ou quão fortes estariam os laços entre o corpo e o espírito, que, segundo esse conceito, vão se tornando mais fracos conforme o tempo passa, né? E o último conceito que eu queria trazer para vocês, para explicar esse item aqui, e ele foca no fenômeno de Lázaro, ele está no livro de Kai Barchutel, que é Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele fala assim: essa narrativa, de uma simplicidade verdadeiramente singular, retrata uma das belíssimas cenas do cristianismo.
seja em seu aspecto religioso e moral, seja em sua modalidade científica ou filosófica. Por ela se descobre logo a morte sob os seus dois aspectos, físico e psíquico. Aquelas afirmações características de Jesus, ora dizendo, Lázaro dorme, não morreu, mas eu vou despertá-lo. Ao fado dessa outra, Lázaro morreu, despertam imediatamente a ideia de duas mortes, a morte corporal e a morte espiritual. Com efeito, lendo-se com toda atenção o trecho evangélico e pondo lado a lado o modo de ver Jesus e o modo de ver do evangelista, compreendemos imediatamente que o caso de Lázaro não passa de um caso psíquico, fenômeno cataléptico, que tanto pode durar 2 horas como 4 ou 5 dias. Desses casos, a medicina não conhece perfeitamente as causas. Lembra que esse livro de Kai Bar-Schutel é dos anos 20, né? Então, um pouquinho de sal, né? A grain of salt. Deixa eu voltar aqui. Desses casos, a medicina não conhece perfeitamente as causas, hoje já conhece melhor. A catalepsia apresenta todas as aparências da morte: rigidez, insensibilidade, perda de inteligência, aspecto cadavérico, etc. Essa moléstia era muito comum na Judéia, onde os enterramentos eram imediatos. Vemos, por exemplo, no capítulo 5, vou pular essa parte aqui, que não é. Assim foi certamente o que aconteceu com Lázaro. Vitimado por uma letargia, imediatamente fizeram-no enterrar, permanecendo no túmulo durante a crise cataléptica. Jesus, conhecendo a natureza de seu amigo Lázaro e as crises a que ele estava sujeito, dotado ainda o mestre como era dessa vista dupla ou clarividência, que transpõe distâncias e não conhece barreiras, verificou que Lázaro não fora atacado de uma enfermidade física, mas que sua moléstia era toda de ordem psíquica, como se observa nos casos de sonambulismo, catalepsia, letargia, etc. Foi isso o que fez demorar 4 dias. Lembra que Jesus, depois que ainda foi formado, ainda demorou 2 dias para ir para a cidade de Betânia, né? Foi isso que fez demorar 4 dias para chegar a Betânia. Ele tinha certeza de que não houvera ruptura dos laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo. Então, esclarecida, pois, a natureza da morte de Lázaro, morte psíquica, procuremos conhecer o fator indispensável dessa morte e suas causas. A morte psíquica, entre parênteses, não encontramos outra expressão mais adequada, é ocasionada sempre por uma modificação molecular que tira temporariamente as transmissões de relação que existem entre o corpo e o espírito. E aí ele dá outros exemplos aqui. Então, com isso, o que eu quero dizer? A reencarnação trazida pelo Evangelho e profetizada, né, ou, como eu diria, ensinada pela Igreja Católica e outras religiões também, na visão espírita, nada mais é do que a ressurreição. É claro que nos casos aqui que a gente está falando, as pessoas não chegaram a morrer. Então, o conceito da ressurreição seria a reencarnação do nosso espírito num novo corpo. Então, com essas explicações, o objetivo foi demonstrar que nesses casos, segundo a visão espírita, não teriam essas pessoas morrido de fato. E Jesus as teria trazido de volta, apesar de que elas já estivessem com a vida, entre aspas, por um fio, realmente. Jesus teria as trazido de volta através de sua força moral e sua grande evolução e uma força muito grande moral, trazer essas pessoas de volta. Bom, alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? O Rodrigo já tirou do mudo aí, manda bala. Não, vou dar espaço para as outras pessoas.
Pessoal, alguém que tem algum comentário para fazer? Puxa vida, foi excelente. Revivi o espiritismo inteiro agora com a fala do Alanis. Meus parabéns. Realmente, o ponto que ele levantou de que a ressurreição estaria tirando de Jesus, né, o poder, se aceitada, aceita a ciência comprovando que não havia morte física realmente, né? Nós sabemos que a condição fluídica de Jesus era imensa, né? Então ele tinha capacidade, como você disse, de ver além do tempo, além da matéria, além de tudo, né, no plano espiritual, e ele tinha essa imensidão de fluidos que ele podia repor, aumentar a vitalidade do indivíduo e trazer. Isso realmente só mostra a grandeza de Jesus. E eu não, eu tenho certeza que justamente as passagens do Evangelho relatadas como milagres, né, dessas ressurreições que a Igreja Católica ainda mantém como milagres, simplesmente Jesus sabia, como você disse, ele conhecia a população, ele conhecia os problemas de saúde que as pessoas enfrentavam, e ele aproveitou estas ocasiões para impactar as pessoas e fazer com que elas acreditassem em Deus, no poder de Deus. É justamente juntar o útil ao agradável, né? Uma situação penosa de sofrimento, e ele pede fé, ele pede confiança, porque ele sabia as causas científicas, mas o povo não estava preparado, e ainda hoje muitos não estão para conceber. Então, olha, foi fantástico. Aprendi, reaprendi, e como você disse, toda vez que a gente lê ou estuda, a gente parece que vê um degrau acima. Não parece, realmente é. Eu estudo espiritismo há 50 anos, quase, e toda vez eu me espanto com os novos conhecimentos. Parabéns, foi ótimo. Você me inspirou. E eu acho que realmente eu concordo com o que você falou, é realmente isso, e eu diria até mais, além de saber as causas, os fenômenos físicos, né, daquilo que estava acontecendo com cada pessoa, ele sabia também do potencial e da capacidade que cada pessoa tem com a sua fé. E por isso que ele queria trazer essas lições com tanto impacto, para que as pessoas pudessem colocar em prática a fé delas, para que elas pudessem acreditar que a fé podia mover montanhas, como ele dizia, né? Mais alguém? Vamos lá. Eu tenho um comentário. Uma coisa que eu sempre reparei nas religiões, né, principalmente as religiões antigas, é uma necessidade muito grande pelo sobrenatural, né? Como se o sobrenatural ele validasse a crença, a fé, etc. E esse caso é um caso típico de milagre, né, ou fenômeno sobrenatural que a religião se apoia para deificar Jesus, né? E eu acho que Jesus, quando veio, com todo o conhecimento que ele tinha e todo o poder que ele tinha mental, ele veio para trazer uma mensagem, né? E durante a mensagem dele, para que ele pudesse dar exemplos do que era o amor, né, do que é a compaixão, ele se usou desse conhecimento dele para fazer curas e coisas desse tipo. Mas, na verdade, isso foi apenas uma demonstração do poder do amor, né? E muitas vezes a gente, né, as religiões esquecem da mensagem e notam muito mais o sobrenatural de Jesus, né, que é uma pena, porque para muitas religiões Jesus veio para nos salvar através da sua morte. E eu acho que Jesus, na verdade, veio para nos salvar através da sua palavra e do seu exemplo de vida.
né? Então, eu acho que não é importante quantas pessoas Jesus curou, até porque ele curou muito poucas pessoas perto de todas que existiam na época dele, por onde ele passou. Ele curou uma minoria, mas ele curou aqueles que serviriam de exemplo para que as pessoas conhecessem o poder da fé, o poder do amor, né? Então, assim, eu acho que o legal do Espiritismo é não dar muita ênfase para essa parte sobrenatural de Jesus, e sim focar muito nas palavras e nos ensinamentos dele. E é por isso que eu acho, por exemplo, que uma passagem como o Sermão da Montanha, ele é muito mais belo e muito mais sobrenatural, né, pelos ensinamentos que Jesus passou, tem uma profundidade muito maior do que, por exemplo, qualquer um dos milagres que Jesus tenha feito. Então, acho que nós temos que focar nessa mensagem de Jesus. Obrigado. Sim, realmente, muito, muito bom mesmo. E falando, pegando o gancho do que você falou, né, Rodrigo? Que baita gestor e comunicador foi Jesus, né? Estamos nós aqui, 2020 anos depois, falando, seguindo as palavras dele e repetindo as mensagens. Muito impressionante. Mas alguém quer comentar, pessoal, antes da gente fechar? Fabião? Falou. Eu acho que nesses 3 casos, nada mudou desde então. Eu acho que eu concordo com o Rodrigo, a necessidade de enfatizar na questão de milagres, né? E também da forma como foi interpretado durante os anos. E hoje a gente tem bastante acesso aos estudos e muitos relatos de pessoas que vivenciaram o que nem o Alan falou, de quase a morte, né? E os maiores relatos que as pessoas dizem é que elas tiveram contato com os espíritos, né? E que a mensagem era que teria que voltar, que ainda a missão não estava cumprida. Então, eu acredito que na época foi isso. E Jesus, sendo o espírito mais evoluído que nós tivemos aqui na Terra, ele tinha, como você falou, ele era o maior gestor, então ele tinha todas as ferramentas para ter o controle. Não era na hora, você tem que retornar. Eu acho que só o que aconteceu mesmo foi experiências que quase a morte, e Jesus, no controle espiritual, fez com que a pessoa voltasse à sua matéria e desse seguimento à missão. E o que veio ao longo dos anos é aquilo que o Rodrigo falou, é a necessidade de enfatizar essa questão de milagre, e que não é necessário, porque Deus estava lá passando, sim, a questão maior, que era ter fé e amor, que com isso você consegue também, você conseguiria reverter qualquer situação. Exatamente. Concordo com você. Eu lembrei aqui, enquanto vocês estavam comentando de experiências de quase morte, para quem tem Netflix, né, não estou fazendo propaganda, não sou pago pelo Netflix, mas tem um programa lá bem legal que em inglês aqui chama, como que é? The Afterlife. Não. Surviving Death. Surviving Death, é verdade. Surviving Death. Uma série, né? É uma série de episódios. E eu só assisti o primeiro, mas, muito interessante. Tem um caso lá de uma médica que eu não vou contar para vocês não, mas vai lá e assiste que é bom. A mulher ficou 30 minutos debaixo d'água e voltou. Não, muito bom. Mais comentários? Babler? Vou falar uma coisinha aqui. Eu ia falar para você que eu não me preocupo com as pessoas que tiveram experiência quase morte, mas aí eu mudei de ideia. Porque quem teve a experiência de quase morte voltou, né? Eu ia falar assim, aquelas pessoas que tiveram uma experiência quase morte e foram enterradas. Então, elas não tiveram a experiência de quase morte, elas realmente morreram para nós, desencarnaram, né? E aí eu falei, mas será que essas pessoas passaram por uma situação? E a gente volta no Espiritismo, que sabe que tudo tem um motivo. Então, essas pessoas que tiveram a experiência de quase morte, elas tinham um porquê para voltar,
né? Da mesma forma que a gente pensar, as que tiveram a experiência quase morte, mas desencarnaram, também tinham um porquê por isso, né? E eu achei interessante você colocar aí, e que todo mundo também colocou a respeito de Jesus, aí da força que ele tinha, da evolução espiritual que ele tinha, né? A gente lembra quando no próprio Livro dos Espíritos fala que ele é nosso guia e modelo. Agora, hoje está difícil, viu? De lembrar, 650, acho que é 625. Ele é nosso guia e modelo, né? E a doutrina dele é o que expressa a mais profunda lei de Deus, que ele mesmo aplicou na Terra, como você falou. E não podia ser outra, porque ele não podia ressuscitar uma pessoa que, vão pensar, se a gente chamar o termo de ressurreição, se esse termo realmente se pega alguma coisa, esse termo ressurreição, ele ressuscitaria alguém que já teria os laços todos soltos, porque isso seria contrário à lei. Uma vez que os laços estão soltos, não teria possibilidade de voltar. Isso não tira nenhum mérito dele, né? A mesma coisa que no Antigo Testamento fala que Deus fez o mundo em 7 dias, e hoje a gente chama esse período de 7 dias de talvez 7 milhões de anos. E aí você vai tirar o merecimento de Deus, porque ele fez em 7 milhões ou em 7 dias. Eu acho que é mais difícil fazer em 7 milhões do que em 7 dias, mas tudo bem. Então, esse conceito que às vezes as pessoas têm esse caractere de Jesus, dele ser mítico e outros místicos. E ele foi os dois, né? Ele é os dois ainda. Ele é muito mítico e ele é muito místico. Então, a gente tem que só agradecer, né? De ter você dando a palestra para a gente e lembrando que ele veio aqui para a Terra mostrar, não com a morte dele, mas com a vida, que a gente tem muito que aprender ainda, né? Mas obrigado pela palestra, muito legal, gostei. Ok, eu queria pessoal. só fazer um comentário rápido. Primeiramente, dar os parabéns para o Alanis, né? O comentário é relativo a como seria como seria um benefício para a humanidade se a medicina conseguisse desenvolver alguns aspectos da mediunidade, no sentido de detectar realmente se a pessoa fez o último desligamento, né? E aí, a partir daí, realmente, como é que se diz? Definir aquela pessoa como uma pessoa morta, né? E por outro lado, enquanto ela tivesse fosse possível detectar essa ligação, né, que alguma coisa poderia ser feita, por exemplo, uma corrente de oração, né, que a gente sabe que a corrente de oração ela chega ao espírito e vai mostrar a ele que uma das duas, ou que ele pode partir em tranquilidade ou que ele precisa voltar para continuar aquela missão que ele tem. Quer dizer, eu acredito que a gente está muito próximo disso aí, né? Já que a medicina, a ciência está abrindo muitas portas para a espiritualidade e logo acredito que em alguns poucos anos a gente vai ter alguma coisa nesse sentido aí. Meus parabéns novamente. Obrigado. Tomara que seja pouco mesmo. Tomara que quando você fale pouco, você não queira ter 10 mil anos. Mas isso é pouco. Então... Ok. Mais alguém quer fazer algum último comentário para a gente encerrar, por causa do horário? Lembrando que o pessoal no Brasil já é quase 11 horas da noite. Ok. Então, você pode fechar para a gente, Alan? Ainda é hoje. Ainda é. Legal. Então tá bom, pessoal. Obrigado pelos comentários. Então vamos nos concentrar novamente. Agradecer a espiritualidade por ter estado conosco durante essa reunião, durante todo esse trajeto, por ter nos inspirado, nos ajudado. Vamos agradecer por estarmos aqui, com plenas capacidades de exercer o melhor que podemos fazer das nossas vidas,
agradecer pela nossa saúde, agradecer pela nossa família, trabalho, nosso alimento, nossa casa. Agradecer pela oportunidade que temos de estarmos encarnados e pela oportunidade que temos em cada dia de nossa vida de acelerar o nosso processo evolutivo. Obrigado, Senhor. Obrigado à espiritualidade que esteve presente durante essa reunião. E que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Amém. Boa noite. Obrigada, A gente se vê Alanis. semana que Parabéns. vem. A gente vê Boa semana que vem noite com a a palestra todos. da série. Parabéns. Obrigado, Até Alanis. quinta-feira. Valeu. Tchau, pessoal. Não Tchau. percam pessoal. semana que vem a palestra da Célia aí, pessoal. Convidado Opa, especial. Estaremos Tá. aqui. Vamos lá. Até lá. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite Tchau, a todos. abraço. Bom final de semana. Bom fim de semana, pessoal.